Meus amigos, vamos adiante com mais um conceito importante para a nossa matéria, que é o conceito de vacatio constitutionis. Muito bem, essa é uma expressão em latim, cujo significado é bastante simples. Veja bem, vamos imaginar que no Diário Oficial da União, do dia 10 de janeiro, esteja publicada uma nova lei. A lei publicada no dia 10, e vamos imaginar que no último artigo desta lei esteja dito que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ora, se está publicada no dia 10 de janeiro, ali mesmo ela entra em vigor de imediato. Mas pode ser também que no dia 10 de janeiro esteja publicada no Diário Oficial da União uma outra lei, em cujo último artigo esteja dito que ela entrará em vigor 2 meses após a sua publicação. 2 meses. Nesse caso, haverá um intervalo entre a data da publicação e o início da vigência. É exatamente esse intervalo que é chamado de vacatio legis. Vacatio legis. Vacatio significa intervalo, legis significa lei. Então, é o intervalo que vai da data da publicação de uma nova lei até o início da sua vigência. Esse intervalo pode ou não existir. Normalmente ele não existe. Você vai estudar isso, inclusive, também lá no direito civil. Vocês vão ver lá como é que funciona esse tal vacatio legis. Mas o que interessa para nós aqui é o vacatio não da lei, é o vacatio da Constituição. Digamos que uma nova Constituição seja publicada no dia 10 de janeiro. Se ela entrar em vigor de imediato, não haverá vacatio constitutionis. Já se houver o intervalo fixado por ela própria entre a data da publicação e o início da sua vigência, aí sim é que haverá o chamado vacatio constitutionis. Então, esse intervalo aqui, se for em relação à lei, é vacatio legis. Se for em relação à Constituição, é o vacatio constitutionis. Não é muito comum. O mais comum é que uma Constituição entre em vigor na data da sua publicação. Para que você tenha uma ideia, de todas as Constituições que tivemos no Brasil até hoje, uma só teve vacatio constitutionis, que foi a de 67. Ela foi publicada em janeiro de 67 e entrou em vigor em março daquele ano. Teve um período de vacatio constitutionis um pouco maior que um mês. Um pouco maior que um mês. Não chegou a 2 meses, foi menos de 2 meses. Todas as demais constituições, até hoje, que tivemos no Brasil, não tiveram vacatio constitutionis. A atual não teve. Ela foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de outubro de 88, e ali mesmo ela entrou em vigor de imediato. Mas digamos que exista o período de vacatio constitutionis. Durante esse período, qual a Constituição que está em vigor no país? A anterior. Porque a anterior, ela só é revogada quando a nova Constituição entra em vigor. Se ela não entrou em vigor ainda durante o vacatio constitutionis, então a anterior ainda não foi revogada. Então, ela vai permanecer em vigor até que seja cumprido o período integralmente de vacatio constitutionis. Tá certo, minha gente? Olha, que a gente estudou aqui, do bloco passado para cá, alguns conceitos importantes. Conceito de princípio da supremacia constitucional. Vimos também o conceito de recepção, o conceito de desconstitucionalização, vimos o conceito de repristinação,
conceito de mutação constitucional. Mutação constitucional. E agora, por último, o conceito de vacatio constitutionis. Olha, esses conceitos aqui, eles são muito comuns nas provas da ESAF. Então, vamos ter muito cuidado com esses conceitos. Vamos ver como é que eles aparecem nas questões de prova. Olha só uma questão da ESAF, uma prova de procurador do Distrito Federal em 2004. Suponha a existência de uma lei ordinária, regularmente aprovada com base no texto constitucional de 69, a qual veicula a matéria que, pela Constituição de 88, deve ser disciplinada por lei complementar. Com base nesses elementos, pode-se dizer que tal lei, observe o enunciado, foi exatamente o que aconteceu com o Código Tributário Nacional. Ele foi feito como lei ordinária, no passado, porque na época era essa a espécie normativa prevista. Ele foi feito como lei ordinária. Só que a Constituição atual diz que ele teria que ser lei complementar. Bom, com base nesses elementos, pode-se dizer que tal lei, letra A, foi revogada por incompatibilidade formal com a Constituição de 88. Olha, essa daí está errada. Porque se no conteúdo a norma anterior se mostrou compatível com a nova Constituição, isso já é suficiente para que haja o fenômeno da recepção. Vimos que o aspecto formal é irrelevante para a recepção. Então, letra A está errada. Essa lei não foi revogada. Letra B, incorreu no vício de inconstitucionalidade superveniente em face da nova Constituição. Inconstitucionalidade superveniente seria aquela inconstitucionalidade surgida num segundo momento. Como eu também chamei a atenção no bloco anterior, o STF não aceita a existência de inconstitucionalidade superveniente. Para o STF, a lei, nesse caso, se ela se mostrar incompatível com a nova Constituição, ela não estará se tornando inconstitucional. Ela estará simplesmente sendo revogada, diferente de inconstitucionalidade superveniente. De qualquer maneira, aqui também não haveria revogação, porque foi dito no enunciado que essa lei veicula a matéria que, pela Constituição de 88, deve ser disciplinada por lei complementar, embora no conteúdo seja compatível com a Constituição de 88. Letra C. Pode ser revogada por outra lei ordinária. Olha aí, essa está errada. Porque, embora tenha sido feita como lei ordinária lá atrás, ela foi recepcionada materialmente como lei complementar. Então, para ser revogada, só por outra lei complementar e não por lei ordinária. Letra D, foi recepcionada com força de lei ordinária, mas somente pode ser modificada por lei complementar. Está errado também. Ela foi recepcionada com força de lei complementar e não com força de lei ordinária. Tanto é que, para ser modificada e revogada, só por lei complementar. Exatamente porque a força dela é de lei complementar. E a última, pode ser revogada por emenda à Constituição Federal. Essa está verdadeira, porque a emenda à Constituição Federal tem hierarquia superior, portanto, pode revogar a lei complementar e também poderia revogar a lei ordinária. Então, letra E está correta. Olha mais uma questão. Assinale a opção correta. Com o advento de uma nova Constituição, normas da Constituição anterior que sejam compatíveis com o novo diploma continuam a vigorar, embora com força de lei complementar. Olha aí, com o advento de uma nova Constituição, normas da Constituição anterior e não normas infraconstitucionais. Normas da Constituição anterior que sejam compatíveis com o novo diploma continuam a vigorar, embora com força de lei complementar.
Ora, isso aí seria o fenômeno da desconstitucionalização que nós estudamos. Isso seria desconstitucionalizar, olha aí, desconstitucionalizar normas da Constituição anterior e mantê-las em vigor na qualidade de legislação comum. Nós vimos que a desconstitucionalização não é aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, é errada a letra A. Letra B. Chama-se Constituição outorgada aquela que é votada pelos representantes do povo, especialmente convocados para elaborar o novo estatuto político. Ora, isso aí a gente já viu na aula passada. A Constituição outorgada é aquela imposta, ditada, é aquela feita sem a legitimidade popular. Aquela que é votada pelos representantes do povo é a Constituição promulgada e não a outorgada. Então está errada a letra B. Mais uma questão, mais uma alternativa. Normas de lei ordinária anteriores à nova Constituição, que sejam com essa materialmente compatíveis, são tidas como recebidas, mesmo que se revistam de forma legislativa que já não mais é prevista na nova Carta. É exatamente a situação que nós vimos aqui. O aspecto formal não é relevante para a recepção. Se a norma é materialmente compatível com o novo texto constitucional, ela será recepcionada ainda que se revista de forma legislativa incompatível com a nova Carta. Então, letra C está correta. Letra D. Assentou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as normas anteriores à Constituição, com essa materialmente incompatíveis, são consideradas inconstitucionais e não meramente revogadas. É o contrário. Elas são revogadas e não inconstitucionais, uma vez que o STF não aceita a existência de inconstitucionalidade superveniente. Para o STF, se a Constituição é substituída por uma nova, e em relação a essa nova, a lei anterior é incompatível, ela será revogada. Ela não será recepcionada e não inconstitucional. E a letra E. Admite-se pacificamente entre nós a invocação do direito adquirido contra a norma provinda do poder constituinte originário. Olha aí, interessante essa letra E, muito importante. Admite-se pacificamente entre nós a invocação do direito adquirido contra a norma provinda do poder constituinte originário. Minha gente, o poder constituinte originário é aquele que elabora a nova Constituição. Sendo um poder inicial, ilimitado, incondicionado e autônomo, pode tudo juridicamente, inclusive desfazer direitos adquiridos. Porque, veja, a proteção do direito adquirido está na Constituição, mas se ela está sendo substituída por uma nova, a nova não necessariamente repetirá a proteção do direito adquirido. Evidentemente que do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da evolução histórica dos direitos fundamentais, seria um retrocesso se uma nova Constituição deixasse de preservar direitos adquiridos. Mas, em tese, juridicamente, isso é plenamente possível. Não se pode invocar direito adquirido em face de uma nova Constituição. É possível invocar direito adquirido em face de emenda constitucional. Porque a emenda constitucional é feita pelo poder constituinte derivado, que, como nós sabemos, é limitado nos termos da própria Constituição. Direito adquirido está no artigo 5º. É cláusula pétrea, e a cláusula pétrea é uma limitação ao poder constituinte derivado. Limitação essa que, inclusive, nós chamamos aqui na aula passada de limitação material explícita ao poder constituinte derivado. Portanto, em face da atuação do poder constituinte derivado, é possível invocar direito adquirido. Mas em face da atuação do poder constituinte originário, não é possível invocar direito adquirido. Por isso, voltando aqui para a questão, ela está errada. Admite-se pacificamente entre nós a invocação do direito adquirido contra a norma provinda do poder constituinte originário. Está falsa, porque o poder constituinte originário é inicial, ilimitado
incondicionado e autônomo. Muito bem. Eu vou lhe mostrar agora aqui uma questão, vou ler para você uma questão sobre o conceito de mutação constitucional, que nós também vimos no final do bloco anterior, um desses conceitos aí que nós estamos trabalhando. Veja só, uma prova de analista administrativo da Anatel, elaborada não pela ESAF, elaborada pela CESP, mas que tem o mesmo nível de profundidade, o mesmo estilo de cobrança da ESAF. Observe. Mutações constitucionais são alterações no texto da CF, decorrentes de novos cenários na ordem econômica, social e cultural do país. Mutação, alteração no texto da CF, não. Como nós vimos, a mutação constitucional é a alteração informal da CF, sem mexer no texto da Constituição, mantendo-se o texto e dando-se a esse texto uma nova interpretação. Foi o que vimos no final do bloco anterior. E, aliás, a propósito disso, eu vou aproveitar para ler para você aqui um conceito que me parece preciso de mutação constitucional, um conceito dado por Uadi Lamego Bullos, que é um importante doutrinador do direito constitucional brasileiro. Veja só o que diz o doutor Uadi. Ele diz que mutação constitucional é o processo informal de mudança da Constituição, por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos, até então não ressaltados à letra da Constituição, através da interpretação. Então, sem mexer na letra, no texto da Constituição, vai sendo dado um novo sentido à norma. Olha só, uma outra questão que eu vou ler para você aqui, uma prova de procurador do Estado do Rio Grande do Sul. O fenômeno que os constitucionalistas de escola chamam de desconstitucionalização das normas constitucionais de uma Constituição revogada significa, olha aí, o conceito de desconstitucionalização de normas de uma Constituição anterior significa, letra A, que tais normas saíram do mundo jurídico. Não é isso que se chama de desconstitucionalização. Letra B, que tais normas já não são válidas e eficazes. Também não é isso que se chama de desconstitucionalização. Letra C, que tais normas permanecem no mundo jurídico como ordinárias. Agora, é exatamente isso que se chama de desconstitucionalização. A manutenção das normas da Constituição anterior com status infraconstitucional, ou seja, como ordinárias. As outras letras aqui também erradas, que tais normas repristinaram automaticamente, também nada a ver. E a última, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Bom, já sabemos o que é desconstitucionalização. Olha só uma questão da ESAF. Quanto ao direito ordinário pré-constitucional, é correto afirmar-se, olha aí, quanto ao direito ordinário pré-constitucional, ou seja, as leis anteriores a uma nova Constituição, as leis comuns inferiores à Constituição e anteriores a ela. O que é que acontece? Letra A. É todo ele incompatível com a nova Constituição. Falso. Uma parte vai ser recepcionado. Letra B. Deve ser considerado como recebido pela nova ordem constitucional, desde que se mostre com ela compatível, tanto sob o aspecto formal quanto sob o aspecto material. Nós já sabemos que só o aspecto material é relevante para a recepção, então está falso. Letra C. Deve ser considerado como recebido pela nova ordem constitucional, desde que se mostre compatível com a Constituição, de uma perspectiva estritamente formal. Está falsa. Perspectiva material. Letra D. A incompatibilidade entre lei anterior e norma constitucional superveniente refere-se apenas a aspectos materiais, conteúdo. Essa está verdadeira. Né? E a última. A jurisprudência do STF considera que toda lei ordinária incompatível com a norma constitucional superveniente deve ser considerada inconstitucional.
Já sabemos que não. A norma anterior não se torna inconstitucional, ela apenas não será recepcionada, ela será revogada, tá certo? Questão da ESAF. Minha gente, importante a gente ir estudando a teoria, como nós estamos fazendo aqui, mas sempre aliando com questões, porque a coisa fica um pouco mais concreta, um pouco mais palpável, né? No futuro próximo, você vai ter à sua disposição, além do material de apoio que você já tem à sua disposição, que traz questões de prova, eu vou colocar uma lista de exercícios separadamente, só para você ir treinando os assuntos que nós vamos aqui comentando. Mas mesmo com essa lista que vai ficar à sua disposição em breve, eu vou aqui sempre trazer algumas questões de prova, seja questões que eu vou lendo aqui do nosso livro, ou questões que eu vou trazendo para você das últimas provas de auditor, do trabalho, da Receita, exatamente para que o estudo fique um pouco mais prático, além de essencialmente teórico. Ok? Muito bem, vamos ao nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto é a interpretação da Constituição. A chamada hermenêutica constitucional. Olha só, vamos colocar isso aqui. Interpretação da Constituição. Interpretar é algo sempre muito delicado. Interpretar é uma coisa essencialmente subjetiva. Interpretação da Constituição. Evidentemente, a Constituição brasileira e qualquer Constituição do mundo existe para ser aplicada, para produzir efeitos concretos, efeitos práticos, para reger efetivamente a sociedade. Ocorre que para que ela seja efetivamente aplicada, antes você deve extrair o significado da norma. É claro. Primeiro você extrai o significado da norma e a seguir você aplica esse significado à vida social. Mas é aí que está o problema. Extrair o significado da norma é interpretar. E é aí que surgem as controvérsias do direito. O direito é ciência humana e não ciência exata. Exatamente porque extrair o significado da norma é algo subjetivo. Você pode interpretar de um jeito, eu posso interpretar de outro jeito, e a verdade é que não existe interpretação 100% certa ou 100% errada de absolutamente nada. Todas as normas admitem mais de um sentido interpretativo. O grande desafio do intérprete da Constituição é buscar aquele sentido interpretativo que mais se aproxime do que eu poderia chamar aqui de espírito geral da Constituição. Interpretar é subjetivo. Agora, o que acontece? A doutrina propõe algumas técnicas de interpretação, exatamente para que a tarefa não fique totalmente aberta, totalmente subjetiva, né? Engraçado que quando eu digo que interpretar é subjetivo, eu me recordo de uma vez que fui a um show de Oswaldo Montenegro, cantor carioca, que certamente você conhece. Oswaldo Montenegro, ele é muito irreverente nos shows, ele conta a história das músicas que ele compôs, etc. E ele dizia no show que uma determinada música dele, uma letra que ele escreveu, foi usada numa prova de vestibular, uma prova de interpretação de texto lá do vestibular. E as questões da prova interpretavam uma letra, né, dizendo que o autor quis dizer isso, isso e isso. E ele, como autor da letra, dizia no show que aquela música em particular, quando ele compôs, ele não quis dizer nada. Ele não quis levar qualquer tipo de mensagem. E as questões da prova perguntavam o que é que o autor quis dizer. E aí ele disse que foi resolver as questões e errou todas as questões. Imagine, o autor daquela música, o autor da letra, foi reprovado na prova de interpretação de texto, do texto que ele escreveu. Ele brincou no show dizendo que tinha sido reprovado nele mesmo, né? Então, o que é que a gente pode extrair dessa situação? Interpretar é algo subjetivo. Interpretar é algo subjetivo. Ninguém pode se arvorar de fazer a interpretação certa ou errada. No direito, isso é um verdadeiro drama. Um verdadeiro drama. Agora, o detalhe dessa história é que quando você interpreta uma música, ou um texto poético, ou uma fala, ou uma expressão,
uma obra de arte, quando você interpreta de um jeito ou de outro jeito, isso não vai repercutir na sua vida. Ou pelo menos repercutirá, mas não de maneira drástica na sua vida. Já quando você interpreta a Constituição de um jeito ou de outro, isso vai repercutir na sua vida. Vai repercutir de maneira grave na sua vida. Porque a Constituição existe, sim, para reger a vida de todos nós. Portanto, é preciso que ela seja interpretada de maneira condizente com os seus próprios princípios. Aí é que está o grande desafio da chamada hermenêutica constitucional. Oferecer técnicas de interpretação ao intérprete da Constituição e das leis, de modo geral, para que essa tarefa de interpretar também não fique totalmente aberta. Exista pelo menos um balizamento, um guia interpretativo, para que o intérprete possa, então, extrair o significado de maneira correta, de maneira condizente com os princípios gerais da própria Constituição. E é exatamente disso que a gente tem que tratar aqui agora. As provas de auditor da Receita e do Trabalho têm cobrado os princípios de interpretação constitucional, e é por isso que nós temos aqui que estudar pelo menos os principais princípios de interpretação constitucional. Veja bem, existem alguns princípios que servem para a interpretação de qualquer lei, inclusive da lei maior, da lei máxima, que é a Constituição Federal, da lei fundamental. Mas também existem alguns princípios específicos de interpretação da Constituição. Princípios de interpretação constitucional. Existem princípios de interpretação genéricos, que valem para qualquer lei, não apenas para a Constituição, e princípios específicos de interpretação constitucional. Bom, nós vamos ter que falar aqui dos dois, tanto dos princípios de interpretação constitucional, os principais, não falaremos de todos, e também falaremos daqueles princípios de interpretação genericamente considerados para qualquer lei. É o que nós vamos fazer no início do nosso próximo bloco. Até já.